Pronto, estamos gravando, né? Nessa noite, nós daremos início a mais um livro bíblico, né? O livro de Hebreus, esse nosso curso de teologia, esse livro fantástico que é a Epístola aos Hebreus, que é considerado aí e tido como a última e definitiva revelação de Deus, né? Separei aqui alguns materiais legais para nós trabalharmos, né? Eu fiz muito uso para preparar essa aula dessa obra do N.T. Wright, do Michael Bird, O Novo Testamento em seu mundo, uma introdução à história, literatura e teologia do Novo Testamento. Então, hoje, como a nossa aula basicamente era uma aula de introdução, para nós aí conhecermos detalhes do livro, conhecermos alguns pontos, achei muito interessante nós fazermos aqui o uso desta obra, tá bom? Então vamos lá. Todas as vezes que nós vamos, ou que nós estudamos um, um livro, né, é, nós temos que fazer algumas perguntas para esse livro. O que é o livro? Quem escreveu o livro, né? Quando foi escrito? Por que foi escrito? E a quem foi escrito e onde foi escrito. Então, essas são algumas das perguntas que nós devemos fazer a Epístola aos Hebreus. Essa carta, conforme Coester, possui uma mensagem de instrução e exortação que serve à Igreja de Cristo ao longo dos séculos. Pelo menos para nós, conforme o N.T. Wright vai escrever, Hebreus ele é um livro difícil e misterioso. Só que para os leitores ali que receberam a priori essa carta, eles compreenderam bem, uma vez que o livro ele tem como um pano de fundo o Salmo 95, o livro do Êxodo e outras literaturas ali do Antigo Testamento, né? Então, quando nós analisamos o livro de Hebreus, enquanto literatura, enquanto escritura, ele começa bem complexo. Por quê? Porque ele vai falar sobre anjos, sobre o que Deus não disse a eles. Depois vai fazer ali uma breve análise do Salmo 95 e do significado da palavra descanso. Prossegue analisando um homem misterioso chamado Melquisedeque, a quem Abraão conheceu, mas que continua desconhecido pela maioria das pessoas nos dias de hoje. O livro fala sobre a mobília do tabernáculo no deserto e termina com uma exortação para sair do acampamento. Então, nenhum desses assuntos é o tipo de coisa que surge em conversas do dia a dia entre irmãos cristãos, né? Além disso, a Epístola aos Hebreus apresenta uma abordagem e uma trama diferente quando colocamos juntos dos evangelhos e de outras cartas. Então, nós temos aí também isso. Então, na igreja antiga, era compreensível essa diferença. Então, o que é o livro aos Hebreus? Então, essa epístola, ela expõe a absoluta supremacia de Jesus Cristo e da aliança firmada com base em seu sangue expiatório, né? Mostrando que Jesus, ele é maior do que qualquer ser, do que qualquer instituição humana ou celeste criados. Então, Cristo, dentro da literatura
e da Epístola aos Hebreus, Cristo é superior aos anjos, é superior a Moisés, é superior a Arão, bem como é superior à classe sacerdotal proveniente da aliança dos descendentes de Arão. Então, dentro da Epístola aos Hebreus, Cristo é retratado como o grande sumo sacerdote que, tendo oferecido a si mesmo como o único sacrifício suficiente pelos pecados de todos nós, agora ministra no santuário celestial como nosso representante diante do trono de Deus. Quando olhamos para a Epístola aos Hebreus ali no grego, nós percebemos que ele foi escrito em um grego de alta qualidade, com frases bem construídas, e sendo do Novo Testamento aquele mais literário de todos, né? O livro mais literário. É a epístola que está repleta de citações extraídas do Antigo Testamento, da Septuaginta. Então, certas passagens, como o Salmo 110, versos 1 e 4, são usados reiteradamente. E essas citações servem de base da disposição e não só como confirmações de argumentos. Então, a epístola, ela mostra como a própria aliança mosaica anunciava seu caráter passageiro. E esse argumento atinge o seu ápice em Hebreus 8, 7 a 13, onde o autor cita Jeremias 31, do 31 ao 34. E ele vai concluir o seu pensamento sobre essa aliança de caráter passageira ao dizer que esta aliança é nova. E se ela é nova, ele tornou antiquada a primeira. E ao que se torna antiquado e envelhece, está perto de desaparecer, o versículo 13. Então, essa conclusão pavimenta o caminho para a exposição da nova aliança, né, em Jesus Cristo, como superior em relação ao sistema mosaico, e, e é em relação, né, com essa ideia que o autor destaca os ofícios de Cristo, particularmente o de rei e sumo sacerdote. Então, quanto a esse particular, Hebreus, ele tem uma proximidade com o Evangelho de João, porque o Evangelho de João trabalha muito a divindade de Jesus. E Hebreus é uma epístola que constantemente está trabalhando a divindade de Cristo e a sua superioridade. Agora, quem é o autor, né? A primeira grande dificuldade para compreender Hebreus é saber quem escreveu. Na igreja antiga, né, muitos achavam que Paulo havia escrito Hebreus. Mas, já naquela época, alguns leitores mais perspicazes já perceberam que isso não se sustentava. Por quê? Porque entrar no mundo de Hebreus depois de um estudo aprofundado de Paulo é como você escutar, só para vocês entenderem, eu vou fazer aqui uma analogia, tá? É como você escutar um sertanejo, tá bom? A mesma música lá, vamos pegar uma música cristã aqui, né? Melhor. É como você escutar o hino Tu És Fiel, Senhor, na voz de Gerson Rufino, e Tu És Fiel, Senhor, na voz de Victorino Silva. Nós estamos no mesmo mundo musical, mas o timbre, o estilo, o jeito que é cantado são diferentes. Então, esse é o primeiro ponto pelo qual
é refutado a autoria paulina, né? Por quê? Porque os estilos são parecidos, né? É a mesmo assunto, só que com um estilo diferente, por assim dizer. Então tem a mesma tônica da teologia paulina, mas a apresentação é diferente. Então é interessante notar que vários nomes da antiguidade opinaram sobre a autoria do livro e da Epístola aos Hebreus. Então, Orígenes, Tertuliano, Martinho Lutero, e até um grande teólogo mais contemporâneo, o Adolf Arnack, já aí no século XIX, sugeriram, contra a maioria, que Priscila havia sido a autora. Então veja que uma parte falava que era Paulo, agora nomes grandes da teologia sugerem que foi Priscila a autora, né? Um outro nome que aparece também é Apolo, como uma sugestão muito razoável. Tem o nome de Lucas, de Barnabé, enfim, nós não sabemos quem é o autor. Só que, assim, mais importante do que o autor é o conteúdo da epístola. E a epístola aos Hebreus, ela é algo sensacional, ela tem coisas assim que nos faz compreender a grandeza dessa carta, né? Então, ainda sobre a autoria, sempre foi um enigma. Sempre foi um enigma. Não, nós não temos como colocar bater o martelo quem foi o autor. Para a maioria, né, aí acham fácil trazer uma autoria paulina. Mas é como eu disse, imagina a música Tu És Fiel, cantada pelo Vitorino Silva e pelo Gerson Rufino. É a mesma música, é a mesma letra, só que com a roupagem diferente, tocadas diferente. Então, muitos ali na igreja oriental primitiva supunham que a carta foi escrita por Paulo, tá bom? Isso era suposição, não, eles não afirmavam. Por quê? Porque não tem como afirmar, né? É desconhecido. Então, já desde ali da era primitiva da igreja, já nos primeiros ali, os primeiros passos da igreja, quando essa carta começa a circular, parte da igreja oriental primitiva atribui a Paulo. E essa é uma razão pelo qual nós temos uma cópia antiga de Hebreus, que chegou até nós e se encontra no código, né, salvo ali no P46, mais ou menos de cerca de 175 a 225 depois de Cristo, né, que é uma coleção e está entre as coleções antigas das cartas de Paulo, que situa Hebreus entre Romanos e 1 Coríntios. Então, Panteno, fundador da escola catequética em Alexandria, considerava uma epístola paulina, justificando a omissão do nome de Paulo, porque Pedro era o apóstolo para os judeus e Paulo era o apóstolo para os gentios. Então, o Panteno ele é o primeiro a tentar dar uma solução, o porquê que Paulo, né, que geralmente se identifica nas suas cartas, não, não se identifica aqui. Então, o que ele vai dizer é justamente isso, que para não causar uma certa confusão, Paulo resolveu tirar o seu nome, né? Clemente de Alexandria, que é outro nome aí da fé gigante, ele também atribui a epístola aos Hebreus a Paulo, sugerindo que a epístola havia sido escrita
inicialmente em hebraico para os hebreus e depois traduzida por Lucas para o grego. Então, eu estou trazendo aqui a questão da autoria, irmãos, porque é importante, mesmo o nosso curso sendo um curso básico, eu acredito que é importante para nós compreendermos a essas questões, esses debates acerca da epístola. Eu podia vir aqui e falar, olha, irmão, o, o pessoal acha que é esse, mas eu penso que é esse. Então, nós precisamos compreender, até para entender melhor o assunto, né? Orígenes também, ali de 185 a 253 depois de Cristo, tendia para a autoria de Paulo, mas reconhecia também a incerteza e famosamente afirmou: mas quem escreveu a epístola, de fato, só Deus sabe. Ok? Então, isso é na igreja oriental. E na igreja ocidental, né? Na igreja ocidental, então nós estamos falando aqui de dois mundos, né? A igreja oriental, ok? E a igreja ocidental, né? Então, dentro, dentro da igreja oriental, o nome que surge forte é o nome de Paulo. Só que quando nós vamos para a igreja ocidental, a autoria de Paulo ela é rejeitada pela maioria, ali mais ou menos até o século IV, né? Então, enquanto que na igreja oriental a autoria de Paulo é defendida, na igreja ocidental essa autoria ela é rejeitada. Por exemplo, só para vocês compreenderem isso, pode parecer até técnico, mas é importante falar, no cânon muratariano do final do século II, né, o cânon muratoriano, ali do final do século II ou do início do século III, e não é, né, atribuída a Paulo nem por Irineu e nem por Hipólito. No século IV, Hilário de Poitiers afirmou a autoria paulina de Hebreus, garantindo sua entrada no cânon e possibilitando assim seu uso nos debates arianos, né? Isso tudo está lá no História dos Hebreus de Eusébio, né? O livro do Hilary Trinity. Então, a mudança no Ocidente veio com Jerônimo e Agostinho, que seguiram a visão oriental. Eles supunham isso com base na canonicidade de Hebreus e no fato, portanto, de ter sido escrita por um apóstolo, ou seja, Paulo. Então, Jerônimo reconhecia as dúvidas sobre a autoria paulina da carta, afirmando que, no final de contas, a questão do autor real não era tão importante, pois o livro é honrado diariamente por suas leituras nas igrejas. Ok? Então, nós vemos aqui, nós estudamos a questão da igreja oriental e da igreja ocidental. E chegamos agora na igreja medieval. A igreja medieval continuou a considerar Paulo também como o autor dessa epístola, como ainda é o caso da tradução King James. Tem alguém aqui na sala que tem a King James? Eu ganhei uma recente, e eu tenho também a King James 1611, com o estudo de Hoffman. E é interessante que eles, na King James, a autoria, né, quando coloca ali, eles sempre indicam a autoria paulina, né? Então, Tomás de Aquino, que foi um dos grandes teólogos da igreja medieval, ele seguiu Clemente de Alexandria na hipótese de que Hebreus tenha sido escrita por Lucas na função de secretário de Paulo, ok? Entretanto, desde a reforma, a autoria paulina tem sido rejeitada. Então, vocês percebem que
autoria que predominava era a autoria paulina, né? A partir da reforma, o que que nós temos? Nós já temos uma mudança de pensamento. Então, as propostas alternativas, desde os tempos antigos aos modernos, e aí nós temos esse leque que começa aí, inclui Barnabé por Tertuliano, Clemente de Roma por Calvino, Calvino dizia que foi Clemente de Roma que escreveu, Lutero defendia que foi Apolo, e Adolf von Harnack defendia que foi Priscila. Só que há algumas diferenças importantes no vocabulário, no estilo, na textura retórica, bem como no que para muitos parece ser só um enfoque não paulino no templo e no sacerdócio. Em outros lugares, por exemplo, Paulo sempre se identifica, seja na saudação, seja no final de suas cartas. Então seria muito estranho, irmãos, nós olharmos e ver Paulo com, com essa mudança, né, de postura, não se identificando, né? Então, por esses motivos, a autoria de Paulo, ela é bem rejeitada, principalmente na academia, né? É pouco improvável, segundo alguns colocam, que Paulo tenha sido o escritor. No entanto, há uma informação muito relevante na epístola, em Hebreus 13, 23. Vamos ler? Hebreus 13, 23. Olha o que vai dizer. Tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já está solto. Se ele chegar logo, eu vos verei com ele. Então, por que que esse texto é importante? Porque esse texto, ele nos mostra que o autor da Epístola aos Hebreus conhece Timóteo, que foi companheiro de viagem de Paulo. E existem várias coincidências com Paulo em temas como a filiação de Jesus e a sua morte sacrificial, além do uso de certos textos bíblicos, como os Salmos 8, 110, os capítulos 2, defender essa ideia, né? Então, talvez o máximo que possamos afirmar é que o autor provavelmente era um judeu cristão de segunda geração, era um homem culto, amplo conhecedor da Septuaginta e da filosofia grega, além de alguém com grande conhecimento das técnicas romanas de retórica e das tradições interpretativas judaicas, né? Então, a questão da autoria é isso, tá? Nós não temos como afirmar quem é o autor, mas tem esses nomes, desde Paulo até Priscila. Fazer uma pergunta para vocês. Na opinião de vocês, quem é o autor? Vocês já pensaram alguma vez? Ou nunca pensaram sobre a autoria da Epístola aos Hebreus? Agora deixa. Ô Sérgio, sempre, assim, por escutar o pessoal, os pregadores ensinar, sempre foi Lucas através de Paulo.
Mais alguém? Irmãos, olha que interessante, enquanto o Douglas cresceu escutando, né, Douglas, foi Lucas através de Paulo, os irmãos e os livros que eu sempre tive contato, desde adolescente, tá? Eu tenho uma opinião de que foi Apolo o escritor da epístola. E aí eu defendo vários motivos, né? Principalmente a questão dele. Paulo era muito culto, mas o estilo combina muito mais com Apolo, né? Segundo a própria história eclesiástica de Eusébio vai descrever Apolo. Mas enfim, irmãos, não temos como colocar quem foi. Aí nós só podemos fazer uso da frase de Orígenes, né? Só Deus sabe quem escreveu Hebreus. Eu acho que a questão da autoria é isso, né? Só Deus sabe. Então, por mais que o estilo e a linguagem, a linha de pensamento, a forma de argumento, são todos muito diferentes do que se vê lá em outros textos de Paulo, né? É por isso que muitos falam de Lucas através de Paulo, ou falam de Apolo, enfim. Fato é, só Deus sabe quem escreveu Hebreus. Tranquilo, vamos continuar aqui então. Quanto à autoria, né? Quanto à data, quando foi escrito. Se a autoria permanece certa, a data também segue a mesma linha, né? Então é assim, só para vocês entenderem, quantas questões nós temos na Epístola aos Hebreus, né? Primeiro a questão da autoria. E depois é também da data. Por quê? A data mais antiga pode chegar aí ao ano 50 depois de Cristo. E a mais tardia chega ao ano 95 depois de Cristo. Então, o peso maior da erudição, da academia, situa Hebreus antes do ano 70 depois de Cristo, por várias razões, dentre as quais Hebreus 10:1, né? Vamos ler Hebreus 10:1? Ó. Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas boas, jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem ano em ano, ou ano após ano. Então, esse texto parece indicar que o templo de Jerusalém ainda estava em atividade. Um fato tão marcante como a destruição do templo, que ocorreu em 70 depois de Cristo pelo general Flávio Tito, não teria merecido a atenção do autor de Hebreus? Então, assim, esse texto ele traz uma ação no indicativo ali do presente, é como se estivesse acontecendo. Segundo, o autor usa verbos no presente ao descrever o sacerdócio levítico. Não sei se quem leu Hebreus notou isso. Terceiro, ainda não havia começado a perseguição imperial contra os cristãos, iniciada logo depois de junho de 64, quando Nero incendiou Roma. Então, a data mais antiga, como eu disse, chega ao ano 50 e uma mais tardia, 95, né? Por quê? Porque alguns estudiosos sugerem 90 depois de Cristo, ou mesmo bem mais tarde. Mas não podemos desconsiderar o fato de que Clemente de Roma citou Hebreus em sua primeira epístola em 95 depois de Cristo. Então, em fase das evidências contundentes, uma data entre 64 e 67 parece ser mais adequada, né? Mas
vamos aqui compreender os principais fatores que nos leva a crer numa data entre 64 e 67. Primeiro, a carta de 1 Clemente, cerca de 96 depois de Cristo, cita várias passagens de Hebreus. Segundo, Timóteo, que é citado em capítulo 13, versículo 23, foi companheiro de Paulo em suas viagens missionárias por volta de 49 depois de Cristo. Terceiro, em particular, os argumentos acerca da superioridade da morte expiatória de Cristo sobre a expiação supostamente atribuída aos sacrifícios animais realizados no culto judaico podem levar alguém a esperar referências à destruição do templo no ano 70. Estritamente falando, os argumentos do autor sobre o tabernáculo, o sacerdócio levítico, funcionam dentro de um contexto, né, anterior a 70. Entretanto, depois de declarar que as ofertas sacrificais anuais são ineficazes, o escritor acrescenta: do contrário, não deixariam de ser oferecidos, pois adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Então, tanto o capítulo 10, versículo 1 e 2, sugerem ou dão a entender que os sacrifícios não haviam sido interrompidos, né? E isso se encaixa perfeitamente na ação ou na dinâmica do templo antes da destruição em 70. Um outro ponto interessante, porque entre 64 e 67 é uma boa data, os destinatários implícitos da carta estão sofrendo perseguição, mas ainda não foram martirizados. Então, isso se encaixa nas perseguições experimentadas pelos cristãos em Roma, dentro dessa data, né? Ou um pouco antes. Ou provavelmente, o N.T. Wright vai nos trazer, no final da década de 40, durante o reinado de Cláudio, e podem apontar para as revoltas referidas por Suetônio como instigadas por Cresto. Tácito menciona que até mesmo antes do pogrom de Nero, os cristãos eram odiados pelo povo de Roma. Fecha aspas. Então é possível que Hebreus olhe em retrospecto para esse período ao se referir aos problemas anteriores e ao sofrimento. Porém, mesmo com todas essas evidências, tanto antes ou depois, a indicação da data da carta ainda é imprecisa. Tranquilo? Agora, vamos entender o porquê que foi escrita, né? E daqui a pouco falaremos sobre o gênero, que é algo que eu tenho me debruçado a estudar aí os livros, né, bíblicos, principalmente uma perspectiva do gênero. Meus irmãos, nós precisamos aprender a ler a Bíblia como gênero literário, tá? Nós falhamos muito por conta disso. Então vamos lá, por que foi escrito? O autor tinha como objetivo fortalecer a fé em Cristo dos crentes de origem judaica. Eles tinham dificuldade de entender a primazia de Cristo, bem como a sua divindade. Então, além disso, antes das dificuldades, após deixarem para trás os privilégios do contexto em que viviam, e agora perseguidos por serem cristãos, os leitores de Hebreus perguntavam: que vantagem há de ser cristão? E aí muitos começaram a titubear. E o autor passa a exortá-los a continuarem firmes em Cristo. Por isso, o escritor aos Hebreus exalta Cristo e a sua obra
em dimensões jamais vistas em outros textos. Então, por que que ele exalta tanto, né, Cristo? Ele exalta tanto o sacrifício de Cristo? Justamente porque no sacrifício, porque ele procura mostrar para aqueles irmãos hebreus, judeus, que tudo que Jesus fez é superior, né? Então, dito isso, a carta aos Hebreus parece ter sido escrita para persuadir os judeus cristãos a não voltar mais para as formas de vida judaica que não reconheciam Jesus como Messias. É muito interessante isso, né, irmãos? Porque enquanto o escritor aos Hebreus está aqui insistindo para que os irmãos ali do seu tempo não voltem às práticas do judaísmo, hoje o que nós mais vemos são igrejas com práticas de judaísmo, né? É a Arca da Aliança, é aquela que todos os obreiros se vestem de, de sacerdote, enfim. Pessoal, isso não tem mais valor nenhum, tá? Eu sempre falo isso. Como estudante de teologia, o próprio N.T. White defende que é importante que todo estudante que tenha a oportunidade vá para Israel, conhecer a história. Mas assim, meu irmão, você não vai chegar lá e vai ser mais abençoado por estar ali. É só um pedaço de terra, tá? Assim como sua igreja não vai ser melhor se tiver uma réplica da Arca da Aliança ou um candelabro. Isso só são enfeites, tá? Eu sempre, quando alguém me fala assim, eu pergunto, qual que é o objetivo? Se o objetivo for só enfeitar, porque é bonito, enfim, legal. Agora, se o objetivo for trazer aquilo para dentro, né, do culto, aí, meu irmão, aí perde um pouco perde muito, né? Perde muito o sentido e de ser, né? Então é isso que nós precisamos perguntar. Por quê, né? Para quê? Ok? Alguma pergunta? Legal, então vamos continuar aqui. Então, muitos daqueles cristãos estavam sendo pressionados a deixar a fé em Cristo e voltar para as práticas judaicas. Isso é interessante porque o mundo judaico, ou o judaísmo, ele desfrutava do reconhecimento romano oficial, tá? Ou seja, isso representava uma opção social e legalmente mais segura do que pertencer a uma religião impopular, que era, no caso, o cristianismo. Então, isso explica as exortações à perseverança e à recordação dos assédios anteriores que esses irmãos judeus enfrentavam, né? Então, o porquê a quem, né? Nós já falamos aqui, é, foi foi colocado aí alguns estudiosos que essa carta foi enviada a um grupo de judeus cristãos que corria perigo de se apostatar da fé. Talvez, meus irmãos, muitos de vocês possam ler alguns livros, tá? Que vão dizer que esses cristãos eram tipos de essênios. Gente, isso daí é só uma suposição, tá bom? Isso quem levantou foi o famoso arqueólogo judeu Igael Yadin, né? Que ele vai sugerir, tá bom? Que esses judeus cristãos aqui de Hebreus faziam parte da comunidade de Qumran.
Mas isso só são suposições, sugestões, tá? Não tem nada de concreto. Assim, a posição mais correta e mais ortodoxa é a de defender que aqueles irmãos eram cristãos que estavam sendo perseguidos é, ali dentro do contexto imperial romano. Tranquilo? E o gênero? Quanto ao gênero de Hebreus, né? O que podemos falar do gênero de Hebreus, né? Então, o gênero de Hebreus, ele se encaixa, isso o livro da Fatesa não traz, mas eu quero trazer como um up, tá bom? Como um plus a mais para vocês, tá? A questão do gênero, na verdade, irmãos, quase ninguém, né, estuda ou faz ali uma exposição dos livros da Bíblia como gênero. O que eu acho que nos faz perder um pouco, ou perder muito, né, do que o livro pode agregar para nós, tá bom? Então, Hebreus, ele se encaixa dentro de uma homilia em forma de carta, escrita por um líder cristão de algum lugar da Itália, conforme Hebreus 13, 24, tá? Então, esse é o lugar que foi escrito, né? Para os judeus cristãos em Roma, possivelmente um pouco antes da perseguição de Nero, conforme já colocamos, né? No início da década de 60 depois de Cristo. Então, o autor apela aos destinatários para que permaneçam firmes em sua lealdade a Jesus como Messias, o Filho de Deus, e sumo sacerdote verdadeiro, não buscando segurança nos símbolos de sua identidade judaica, que é o que acabamos de falar, né? Então, eles devem continuar na fé, apesar da oposição da sociedade mais ampla, e têm de se manter firmes em sua confissão, porque aquele que lhes anunciou a mensagem é fiel, ok? Então, esse é o primeiro ponto das introduções das epístolas, da epístola aos Hebreus. E, meus irmãos, alguma pergunta? Algum comentário? Ô Sérgio, Vale? eu tenho uma pergunta aqui, não sei se você vai concordar, mas tem um pregador que estava pregando e disse que o livro de Hebreus 7, o capítulo 7, disse, por ele ser tão divulgado, ele fala tipo assim, se nós ficar só com o livro de esse capítulo de Hebreus, só com essa página da Bíblia, ele era válido, ele registrava, tem tanto registro nele que a Bíblia toda em si, ela resumia só nele. Não sei se você concorda com isso. O Douglas, eu ouvi algo parecido já, tá? O capítulo 7 ali de Hebreus é muito rico, ele vai falar do sacerdócio de Melquisedeque, que é a figura do sacerdócio eterno de Cristo, né? Só que tem um porém, né? Não é bem por aí. Por exemplo, o capítulo 8 vai falar da antiga aliança como transitória e de Cristo como mediador de uma aliança melhor e eterna. O capítulo 7 ele dá uma introdução, mas ele não aprofunda, né? O capítulo 7, por exemplo, não fala o que está no capítulo 9, que fala dos sacrifícios imperfeitos do santuário e o sacrifício perfeito de Cristo, né? Só para você ter uma ideia, isso daí já pega quase todo o livro, capítulos, pega ali os capítulos 9 e 10. Capítulo 7 não traz a lista de heróis da fé que tem no capítulo 11. O capítulo 7 em si não fala da perseverança, né,
diante das provações, como fala o capítulo 12 e 13. Então, assim, eu entendo a linguagem. O capítulo 7 ele é tão profundo, né? Porque ele nos traz ali um insight sobre o sacerdócio de Cristo, que é diferente do sacerdócio levítico, enfim. Mas não dá para dizer que só o capítulo 7 de Hebreus seria suficiente. Falta bastante coisa ali nele. A Bíblia é um conjunto, né? Certo. Beleza, é isso aí. Eu queria só escutar um comentário seu. Não, tranquilo. Mas assim, isso daí eu escutei uma vez um pregador, estou tentando lembrar, é um pregador de certa forma famoso. Eu entendi assim o que ele quis dizer. Ele quis mostrar que o capítulo 7 é tão profundo que contém ali lições que, né, se eu não tivesse o restante da Bíblia, eu conseguiria me manter firme só com esse capítulo 7 em Cristo Jesus, né? Mas Deus deu para nós um conjunto completo. Então é porque nós precisamos. Se Deus, na sua soberania, achasse que nós precisássemos só do capítulo 7, teria mandado como Bíblia só o capítulo 7 de Hebreus. Mas eu entendi que era uma linguagem ali, de repente, para impressionar ou chamar a atenção dos irmãos para a profundidade do capítulo 7, né? Então eu também não não vou dizer que o irmão é um herege, né? Só vou dizer que, assim, principalmente um culto, você precisa contextualizar as falas. Então, é isso. Tranquilo, Douglas? Beleza, tranquilo. Certinho. Forma que eu penso. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Nenhuma? Então, vou continuar aqui, tá? Avançando nos nossos estudos, terminamos aqui o texto 1, vamos para o texto 2, que vai falar da superioridade de Cristo e das advertências, né? E aí, irmãos, quando nós falamos da superioridade de Cristo Jesus, nós estamos falando aqui daquelas perguntas, né? O livro dos Hebreus, ele vai trazer para nós argumentos, né? Argumentos. Então, só para vocês entenderem, quando nós olhamos para o livro dos Hebreus, o esboço, um esboço assim que vai nos trazer uma ideia do que é esse livro, seria mais ou menos assim: capítulo 1, versículo 4 é um prólogo sobre o Filho de Deus. O capítulos 1 e 5, né, capítulo 1, versículo 5 a capítulo 2, 9, vai nos trazer a questão de Jesus ser maior que os anjos. O capítulo 2, versículo 10 até o capítulo 6, versículo 20, vai nos mostrar o sacerdócio de Cristo. Capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 10, versículo 8, vai nos mostrar o sacerdócio de Jesus e a nova aliança. Capítulo 10, versículo 19 a capítulo 12, versículo 29, nos mostra um chamado à fidelidade e à perseverança. E o capítulo 13, do 1 ao 21, nos mostra como viver de forma justa para a cidade de Deus. E o capítulo 13, versículo 22 a 25, são as saudações finais, né? Então, esse é um pequeno esboço. Então, a carta aos Hebreus, ela tem um início aqui com uma das declarações cristãs primitivas mais sublimes sobre quem Jesus foi e sobre quem Jesus é. Aí você pode falar, lá vem o Sérgio. Eu gosto muito de fazê-los pensar, irmãos, é o que eu falo. Poderia vir aqui e falar o básico para vocês, apesar do nosso curso ser básico. Mas a minha ideia, né? A minha ideia sempre será trazer para vocês aqui insights. Claro, eu não vou aprofundar tão, né, como num bacharel ou numa outra questão, mas eu preciso trazer para vocês aqui esses insights. Então vamos lá. O escritor aos Hebreus trabalha isso, né? Quem Jesus foi e sobre quem Jesus é. Então,
quem Jesus é? Jesus é o Filho. É o Filho. Ele é o Filho, ele é aquele que participa do brilho que reflete a glória de Deus. Então, esse é Jesus. Ele é a expressão exata do próprio ser de Deus. Gente, isso é para nós glorificarmos de pé, né? Então, Jesus, ele é o Filho, só que ele não é só o Filho. Jesus também é o herdeiro divino de todas as coisas. Jesus é o agente divino da criação. Jesus é o reflexo da glória de Deus. Jesus é a marca do ser de Deus. Jesus é o sustentador de todas as coisas. Jesus é o Redentor. O Redentor é entronizado ao lado de Deus. Jesus é aquele que tem um nome maior do que o dos anjos, né? Então, tudo isso é o que Jesus é. Jesus, ele é o profeta mediante o qual Deus declarou suas palavras. Ele é o sacerdote que completou a obra perfeita. Ele é o rei que foi entronizado ao lado da majestade de Deus. Então, isso é o que Jesus é. E aí temos uma questão, né? Jesus é maior do que os anjos, né? O que significa isso? Jesus ser maior do que os anjos. Quando nós olhamos para isso, nós nos lembramos do Salmo 97:7, que traz ali a indicação de que os anjos têm de adorar o Filho. Então, a partir daí, compreendemos que o Filho é maior do que os anjos. O Salmo 104:4 também vai falar de que os anjos são ministros de Deus e não encarnações dele. Em contraste, nós vemos o Filho sendo a encarnação do próprio Deus, aquele que reflete, sendo o Criador e sendo adorado, né? Então, o destaque na superioridade do Filho sobre os anjos não é. Agora, anota isso, irmão. Isso aqui isso é profundo, tá? Não é apenas maneira de mostrar como ele era grande, nem para divertir o leitor a não adorar anjos. Eu já vi pregador, não sei se mais alguém viu. Ah, irmãos, o escritor aos Hebreus mostrou a superioridade dos anjos em relação de Jesus em relação aos anjos, porque irmãos ali daquela igreja, daquela comunidade, estava querendo adorar os anjos. Não é isso, irmãos, isso é mentira. A ideia aqui, que serve de introdução para toda a carta, é que para muitos judeus, um dos aspectos que garantiam o caráter definitivo da lei de Moisés, propriamente dita, era o fato de haver sido ela concedida pelos anjos. Então, o autor não questiona essa crença. Ele não está questionando, olha, vocês estão certos, a lei foi dada pelos anjos. Mas ele afirma que, nas próprias escrituras de Israel, a referência constante ao Filho de Deus, que viria como superior aos anjos, indica que durante todo o tempo, nas próprias tradições de Israel, a lei de Moisés, mesmo tendo sido dada por anjos, nunca teve a intenção de ser a palavra final de Deus. Portanto, o leitor não pode ignorar a nova revelação, a decisiva revelação
a respeito da salvação que foi dada por meio de Jesus. Conseguiram compreender, meus irmãos? Amém. Ô Sérgio, e até no próprio Hebreus fala, né? Hebreus 1,14, né? Que os anjos são ministros, né? Dos céus. Exatamente, exatamente. Isso é interessante, ô Douglas. Quando eu fui estudar, né, para preparar esse material para vocês, eu fiquei pensando, por que que ele vai falar de anjos, né? Cristo ser superior aos anjos para os judeus? Os judeus não tiveram problemas assim, a gente não lê dos judeus terem problema com adoração a anjo, enfim. Isso é uma coisa mais para gregos, né? E aí você vai estudando e o N.T. Wright vai nos trazer essa ideia de que o autor ele não está questionando ali, não é essa ideia de que os anjos, de que haviam ali leitores que adoravam anjos. A ideia é mostrar que a lei era transitória. Por quê? Porque ela foi dada por anjos. E Cristo é superior aos anjos. Ou seja, a palavra final sobre salvação, quem tem é Deus, é Jesus. Então, a comparação com os anjos é abordada de outra maneira, como uma reflexão a respeito do Salmos 8. Então, você pode ler lá Salmos 8 e Hebreus 2, do 5 ao 9. Deus não sujeitou o mundo ao controle dos anjos. Deus sempre quis coroar os seres humanos como vice-regentes da criação. O Salmo 8 se refere à vocação humana, do mesmo modo que os capítulos 1 e 2 de Gênesis. Então, a expressão principal é filho do homem, em Salmo 8:4, citado em Hebreus 2:6. Isso pode simplesmente indicar seres humanos, mas mediante a associação com o capítulo 7 de Daniel, era fácil entender o próprio Jesus como um filho do homem, em quem os propósitos definitivos de Deus haviam sido lançados de forma definitiva. Jesus, como Messias, representa Israel. Israel foi criado para representar o mundo todo. Assim, Jesus representa a humanidade como um todo. O N.T. White é fora da curva, né? Então, dessa forma, Hebreus destaca o ato em que Deus coloca tudo debaixo dos pés do Messias, como já foi indicado por meio do Salmo 110:1, que está em Hebreus 1:13. Tranquila essa questão? Jesus, avançando aqui para o final da nossa aula, nós adentraremos sobre Jesus e o descanso, né? E o descanso que traz para nós aqui uma linguagem que remete ao Shabat, né? Ao Shabat. Então, quando nós falamos do descanso, que está aqui no capítulo 3 e 4, né? A ideia aqui é mostrar que Jesus é esse nosso descanso, né? Jesus, o sábado, os judeus não compreenderam bem, mas o sábado apontava para Jesus, e esse descanso que o escritor aos Hebreus está falando é uma expressão no sentido mais profundo da glória indescritível de Deus e de sua soberania eterna que serão manifestas na era vindoura. Então, o descanso prometido na terra de Canaã foi apenas um protótipo do eterno descanso de Deus, tornando-se indícios da glória na consumação final. Então, o sábado, tem até os adventistas, eles não entenderam ainda a ideia do sábado, e nem o povo de Israel, né? Porque nós vemos lá os próprios fariseus brigando
e tendo problema com Jesus por causa do sábado. O sábado apontava para algo muito maior, que é o quê? Que é o dia em que toda a criação há de descansar, enfim, das lutas que, que aqui nós passamos, né? Então, o propósito de Deus estabelecer o sábado era apenas dar um indício do eterno descanso de Deus na consumação final. No entanto, a palavra do Salmo 95 adverte sobre a possibilidade de que pessoas a quem foi prometido o repouso de Deus pereçam no juízo por causa de sua desobediência. O capítulo 3, versículo 12, vai falar, irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo que vos desvie do Deus vivo. O termo aqui, né, no grego, é blepeté, e literalmente é o autor aos Hebreus chamando a atenção um vede. Ei, cuidado! É uma advertência como tomem cuidado para que o exemplo negativo de Israel no deserto não se torne realidade para vocês, né? E aí vai falar de um dia chamado hoje, o tempo que se chama hoje. É usado de modo muito interessante pelo autor de Hebreus, pois ele nos alerta para não cairmos no pecado da preguiça e negligência. Temos pressa sim, e não nos cansamos de trabalhar como cristãos, mas ao mesmo tempo temos que entrar no descanso do Senhor. E aqui é muito interessante porque, irmãos, muitos líderes cristãos não entendem isso e gastam a vida no ministério, na igreja, no trabalho, sem um minuto de descanso. Aí ficam doentes, muitos não sabem por quê, perdem a família, e Deus está nas Escrituras dizendo para observarem seu corpo e seu tempo. Irmãos, cada um de nós temos um ritmo e temos que respeitá-lo. Grande parte desse ativismo tem a ver com baixa autoestima e problemas emocionais de cristãos e líderes. Então, o dia de hoje também nos une a filósofos cristãos como Julián Marias, o Unamuno, que dizia que a vida somos nós e as circunstâncias, ou seja, se não vivemos, se não vivemos o presente, não viveremos jamais o futuro. Então, vale a ordem dos momentos, irmãos, da idade, né? Muitas vezes nós precisamos parar de correr um pouco, né? Isso é uma coisa, irmãos, que eu, vez ou outra, paro e penso, calma aí, será que eu estou pegando coisa demais? Né? Será que. E é uma questão que nós temos que pensar: será que nós estamos atarefados demais? Então, o descanso é importante. E eu quero concluir a aula de hoje mostrando, né, e, e falando aqui para nós a respeito da superioridade de Jesus. E nós, o conceito de repouso para o povo de Deus, conforme Hebreus 4, transcende o descanso físico. Ele aponta para a salvação
e a plenitude da vida em Cristo, acessíveis pela fé. E esta é a promessa que temos. Então, por isso que nós somos convidados a, a permanecer, né? Por isso nós somos convidados a permanecer em Jesus. Meus irmãos, alguma pergunta? Alguma colocação? Não tem? Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Tivemos aqui uma hora e meia de aula, basicamente. Assim que essa aula subir no Drive, eu disponibilizo para vocês. Dica: leiam os livros, tá bom? O livro de Hebreus é muito importante para nós, tá bom? E é isso. Eu vou aqui parar a gravação